Olá, meu nome é Cesar Chissano e neste espaço nós falamos de marketing, publicidade empresarial, design, tecnologia e sim de estratégias que muitas vezes ficam invisíveis aos olhos do público. Bom, hoje eu trago um caso recente que causou algum barulho nas redes sociais, o do Externato Cantinho de Céu, uma escola conhecida pela sua organização, tradição e sim pelas suas regras. Mas e se o que você viu na televisão não for toda a história? Hoje nós já vamos analisar o outro lado da moeda. Bom, antes de começarmos, vamos ver o vídeo para podermos acompanhar a história e podermos acompanhar também o outro lado da moeda dessa história. A nossa grande inquietação é as normas extremamente desumanas contra as nossas crianças, a quebra de um elo contratual, né, que equipara a entrada dos almoços, a hora do almoço das nossas crianças, a trazermos as refeições das nossas crianças no momento em que elas entram, até para entregar o almoço. Temos que entregar as grades, mas na hora da inscrição, da publicidade da escola, nos recebiam lá dentro. Mas agora a escola Cantinho do Céu nos recebe aqui fora. A minha criança neste momento está medicada e não tem acesso. Uma pequena pausa porque tocamos aqui no quesito publicidade. Então guardem esse ponto e vamos analisar depois. Ele não tem acesso ao almoço às 12. Faz sentido? Por que vai ter que manter essa criança? Que aproveitamento a criança terá satisfeita? Que a escola não aceita essas condições agora. Por que aceitou no ato da matrícula? Disseram que, senhora, vire-se. Nós não temos condições, não temos micro-ondas para aquecer a comida que vem de fora. Ou vocês vão aderir ao catering da escola, ou vocês têm que comprar tigelas térmicas. Não estou satisfeita. Eu, mãe, é o primeiro ano nessa escola, as outras mães já não. E a publicidade que eu tive foi realmente enganosa. Bom, será esta uma simples reclamação sobre comida? Aparentemente trata-se de uma questão alimentar, mas e se for mais do que isso? E se estivermos a assistir a uma jogada estratégica, a um movimento cuidadosamente articulado? E se for um cavalo de Troia? Bom, o que é então um cavalo de Troia? Na mitologia grega, o cavalo de Troia foi um presente falso, aparentemente inofensivo, mas que escondia soldados dentro. Ou seja, durante a guerra entre os gregos e os troianos, os gregos não conseguiam invadir a cidade de Troia, que era muito bem protegida, principalmente por fora. Então eles tiveram uma ideia fora da caixa. Eles construíram um enorme cavalo de madeira, aparentemente com um presente de paz, e deixaram à porta da cidade. Os troianos, acreditando ser um símbolo de rendição ou homenagem, puxaram o cavalo para dentro das muralhas. Mas durante a calada da noite, foi na calada da noite que os soldados que estavam escondidos saíram, abriram os portões da cidade e a destruição começou por dentro. No mundo estratégico, corporativo e da comunicação, o cavalo de Troia tornou-se sinônimo de infiltração estratégica. É quando o inimigo se disfarça de aliado para enfraquecer, causar dano ou minar a estrutura por dentro, muitas vezes sem ser percebido. Existem casos reais de infiltração estratégica, como por exemplo a Samsung, que enfrentou acusações de roubo de segredos estratégicos da Apple, especialmente durante a guerra dos smartphones no ano 2010. A Huawei, por exemplo, esteve envolvida em escândalos de espionagem comercial, com alegações de que teria obtido tecnologias confidenciais da T-Mobile, num caso que acabou nos tribunais norte-americanos. Outro exemplo, a Uber nos seus primeiros anos foi acusada de infiltrar funcionários na sua principal concorrente, recolhendo informações totalmente estratégicas. E o que será que todas essas empresas têm em comum? Estratégias de infiltração, fuga de informação e ataques direcionados para enfraquecer a concorrência sem disparar um único tiro. E se isso acontece com empresas de vários ramos, assim como da tecnologia, por que não aconteceria no ramo da educação? Para termos a noção, o setor educacional é extremamente competitivo. Cada aluno conta, cada vaga é uma receita e cada pai é uma peça-chave na reputação da escola. Agora imaginem comigo, se um encarregado de educação organizasse reclamações públicas e se alimentasse uma narrativa bem no momento mais delicado e estratégico do ano. Sim, esse é o momento de pré-inscrições abertas para o ano letivo de 2025. Esse fio de pensamento nos leva às seguintes questões. Por que agora? Por que julho? Por que exatamente no momento de pré-inscrições? O CIEG, uma das maiores instituições educacionais com o currículo nacional, abre oficialmente as inscrições no mês de outubro. Mas é agora, nos meses de julho ou agosto, que começa a preparar o terreno. E é por isso que essa pergunta é inevitável.
Por que surgem essas denúncias agora? Por que surgem em forma de manifestação pública? Por que uma exposição totalmente negativa e pejorativa ao nome e à reputação da escola? É uma coincidência? Ou é parte de uma estratégia para desgastar a imagem da escola concorrente e, consequentemente, desviar potenciais pais para outras escolas? Será? Bom, depois desta introdução e justificativa, vamos analisar os fatos um a um e ver realmente o outro lado da moeda. Será que tudo isto faz sentido? Será que é parte de uma estratégia? Como é que a escola pode lidar com isso? E como é que a escola pode aproveitar este momento de exposição para sair por cima? Venha comigo nesta análise. Bom, eu fiz algum trabalho de campo, falei com alguns pais, falei também com alguns alunos, para além de conhecer também algumas regras, termos e condições do Cantinho do Céu. E importa esclarecer aqui que a escola não proíbe que os alunos tragam os seus lanches de casa. E de acordo com o discurso do diretor do externato, o que está principalmente em causa é o facto da concorrência desleal. Bom, eu disse anteriormente que falei com alguns pais e alguns alunos e relataram que, primeiro, houve casos de alunos que vendiam marmitas ou lanches dentro da escola, mesmo sabendo que esse é um ato proibido. Sim, segundo o relato de um aluno, esses lanches eram preparados por pais que davam aos seus filhos e eles vendiam dentro da escola. Bom, sem contar com um caso recente de concorrência desleal de uma senhora que vende comida à porta da escola, e também casos de pais que fecharam acordos com a senhora para que lhes fornecesse marmitas e entregassem aos seus alunos no horário do almoço. Outro ato que também não é permitido pela escola. Um ato que levanta preocupações de logística, de higiene e até de concorrência desleal, e que principalmente fere uma das cláusulas contratuais do Cantinho do Céu. E se o problema não está exatamente na comida, no lanche ou no almoço que os alunos trazem, ou que os pais podem dar aos alunos, por que a escola interfere na entrega do almoço exatamente à hora do almoço? Bom, porque há restrições de entradas e saídas no Cantinho do Céu, isso para a segurança do aluno. Imaginemos que a escola tenta aliviar para os encarregados, permite a entrada e saída de utentes ou pessoas a qualquer hora. E se uma criança desaparecer à hora do almoço? Esse seria um caso extremamente falado e que colocaria em xeque a imagem e a reputação da escola por muito tempo. E não é uma imagem de insegurança e instabilidade que a escola quer passar. Uma vez que o problema não é almoço, não é comida e nem marmita, os pais e encarregados têm liberdade para comprar e para serem fornecidos de quem eles queiram, desde que esse almoço venha com os alunos de casa. E sim, deve ser em tigelas térmicas, caso queiram que esse almoço seja quente à hora do almoço. As outras reclamações foram acerca de aquecer o lanche trazido de casa ou comprado à porta da escola, ou também sobre tigelas térmicas. Então nós vamos juntos analisar aspectos técnicos sobre esses pontos. Vamos ao lado prático. Suponhamos que uma escola como o Cantinho do Céu tenha mais de 3.600 alunos. Imaginemos que desses alunos, pelo menos 600 não tenham aderido ao serviço de alimentação. E esses mesmos 600 alunos trazem lanches de casa ou compram à porta da escola. Quantos micro-ondas seriam necessários para aquecer 600 marmitas durante o período de intervalo? Imaginemos que temos 10 micro-ondas. E se cada aluno aquecer a marmita por pelo menos 1 minuto? Logo, isso dá 10 marmitas a cada minuto. Ou seja, 1 hora de tempo para 600 marmitas. Mas o intervalo do almoço ou o intervalo maior tem em média 30 a 45 minutos. Isso significa que a maioria dos alunos passaria o tempo na fila do micro-ondas ou na fila do aquecimento e não necessariamente a almoçar. É isso que os pais querem para os seus filhos? Eu creio que não. Além disso, cada micro-ondas consome em média 1,2 kW e 10 micro-ondas que funcionam por 1 hora durante 5 dias e durante 4 semanas. Quantos quilowatts haviam de consumir? De quem é que seriam esses gastos? Da escola ou dos pais? Que tipo de alterações na estrutura elétrica da escola seriam necessárias para acomodar os 10 micro-ondas? Bom, isso sem contar com pessoal ou staff para supervisionar as filas, a higienização ou possíveis problemas técnicos. É justamente este tipo de problemas logísticos que o Cantinho do Céu está a tentar evitar. A tentativa de resolução desta inquietação indo por estas vias
traz uma série de novos problemas por serem resolvidos que possivelmente ficariam ao encargo da escola. É papel da escola reavaliar algumas regras e ouvir a estes pais, não para ceder a tudo, mas para melhorar a experiência sem comprometer a logística e os valores da instituição. Eu, como estrategista de marketing, parto do princípio que toda decisão deve ser analisada sob o ponto de vista estratégico. Imaginemos que o diretor ou a diretora do cantinho de céu quer permitir que os pais tenham acesso à escola à hora do almoço. Imaginemos que o diretor ou a diretora queira implementar esses micro-ondas. A pergunta seria, por quê? É uma decisão estratégica? Esta seria uma decisão que se tornaria um diferencial para a instituição? Quais seriam os gastos? Quais seriam os benefícios? Esta decisão traria novos alunos para a escola? Quantos? Ganhos versus gastos. É uma série de perguntas que carecem de respostas e respostas estratégicas, com bases e com dados. Então, não são decisões que devem ser tomadas com base na bondade. Essas podem ser decisões que influenciam ou que podem influenciar diretamente no preço da mensalidade ou na cobrança de alguma outra taxa. Os pais estariam dispostos a pagar propina ou uma taxa a mais? Nós não temos condições, não temos micro-ondas para aquecer a comida que vem de fora. Ou vocês vão... Vamos analisar juntos. Não se difere de abrir uma banca de cabelos em frente ao seu salão e exigir que faças o tratamento dos cabelos que eu forneci aos seus clientes. É ou não é um caso de concorrência desleal? E a pergunta que não quero calar, por que agora? Por que essas preocupações, reclamações e manifestações surgem na época que antecede a abertura oficial das inscrições nas escolas privadas, como no caso do Cantinho de Céu, que abre as inscrições oficialmente em outubro? É coincidência? Talvez. E se houver encarregados infiltrados? E se estivermos a assistir ou a presenciar uma guerra de instituições educacionais e uma jogada suja? Bom, este pode ser apenas um vídeo hipotético, mas e se for verdade? Meu nome é Cesar Chissano e se você gosta de conteúdos como esse, compartilhe e siga as minhas redes sociais Cesar Chissano, Facebook, Instagram e YouTube. Estamos juntos e até a próxima.